David Ribeiro, pela primeira vez candidato à Câmara Municipal de Entroncamento pela CDU, hoje aqui connosco para falarmos sobre o programa que a CDU apresenta às próximas eleições autárquicas. Dentro do vosso programa, e àquilo que tivemos acesso, um dos principais pontos é a defesa intransigente do setor público. David, o que é que isto significa? Para nós, o setor público sempre teve e vai continuar a ter uma importância vital a nível nacional, mas também aqui ao nível da nossa terra, do nosso concelho, tendo em conta que as medidas traçadas por esta política de direita que se iniciaram, e algumas delas já tiveram início no anterior governo Sócrates, mas também agora muito mais aprofundadas com esta política da direita deste governo PSD e CDS, o que é verdade é que os serviços públicos têm sido atacados duramente e as populações cada vez mais estão a sentir os efeitos desta política. E o receio que nós temos para o nosso concelho é que efetivamente também aqui se venha a acentuar esta posição do governo PSD-CDS, que tem como, digamos, para o nosso concelho, fundamentalmente a questão dos Correios, não é? É a questão que presta um serviço público à comunidade que ninguém poderá substituir. Aliás, as últimas notícias vindas, onde este serviço foi entregue a privados, os resultados estão aí e são péssimos os resultados, não tínhamos dúvidas disso e naturalmente que sempre nos opusemos e vamos nos opor a que efetivamente este e outros serviços públicos possam passar para a mão de outros, que isto é de facto um serviço de Estado, para além de ser um serviço público que é lucrativo. Mas de que maneira é que, não sendo uma atividade, um atributo da Câmara Municipal, de que maneira é que a Câmara Municipal pode contribuir para essa luta? A Câmara Municipal pode e deve intervir na defesa do seu concelho, junto dos deputados na Assembleia da República, no próprio poder político, não só para esta medida, mas também para outras medidas. Não basta aqui dizer que, sim senhora, como já foi feito em muitas outras ocasiões, recordo aqui três questões muito importantes, quer para o nosso concelho, quer para os concelhos limítrofes e até mais alargado, a questão do Serviço Nacional de Saúde, a questão da A23, que foi e é para nós importantíssimo, que estes troços não deveriam ter sido taxados e agora prevê-se que se venham a agravar ainda mais a situação com mais portagens ainda e que naturalmente o nosso concelho será muito prejudicado, mas também os nossos empresários, as empresas, os trabalhadores que se deslocam de e para fora do concelho, que cada vez mais estão a ser apoquentadíssimos e a trazer fortes penalizações nas suas já magros salários e poucas economias. Portanto, com a CDU na Câmara Municipal de Entroncamento, iriam fazer força junto do Governo para chegarem com bom fim nessa luta de acabar com as portagens, de acabar com as privatizações. Não faz sentido. Do setor público. Essa situação não faz sentido nenhum. Ok. Vamos passar para um segundo ponto que destacámos aqui do vosso programa, que é o urbanismo e a qualidade de vida. Medidas concretas e resumidamente. O nosso concelho, como infelizmente também uma posição em que nós sempre manifestámos e temos manifestado ao longo dos anos, cresceu de uma forma completamente desordenada. Não cresceu de dentro para fora, mas atendendo à forte pressão de especulação imobiliária e de alguns amigos que apareceram por aqui, inclusive transformando terrenos agrícolas em terrenos para urbanização, foi ofertada a vendanagem. Isto aqui especulou-se
de forma incrível no entroncamento e desordenou por completo a própria cidade. Veja-se que hoje temos milhares de lotes de terreno, milhares, nós estamos a falar em milhares, não estamos a falar em centenas, milhares de lotes de terreno completamente abandonados, que muito dificilmente esses terrenos serão aproveitados para os fins para os quais eles os adquiriram, que era a construção. E a construção no entroncamento foi, como já disse aqui, completamente desordenada. Construiu-se nas pontas, construiu-se na outra ponta, urbanizou-se terrenos e desperdiçou-se muito daquilo que o município poderia ter economizado. Veja-se bem só, também é verdade que se retiram aqui dividendos, e aí é que está o problema. É que a Câmara Municipal do Entroncamento também recebeu como contrapartidas das alterações ao plano pormenor, recebeu como contrapartidas dezenas, se não centenas de lotes de terreno como contrapartidas. Isto era um jogo amigável entre o poder, e isto é transversal, quer ao PS, quer ao PSD. Isto não é uma medida do PSD, isto já foi no PS e é no PSD. Foi assim. Hoje o entroncamento, da forma que está, com os terrenos completamente abandonados, onde hoje são lixeiras autênticas, onde o mato cresce, veja-se o caso, veja-se só isto. Chama-se a terrenos que estão para urbanizar. Exatamente, estão urbanizados. Veja-se, por exemplo, o ridículo disto, Cidade Nova do Entroncamento. Arriscamos a Cidade Nova do Entroncamento, arrisca-se a ser um local fantasma do entroncamento. Aqueles moradores foram enganados e estão os terrenos completamente abandonados, com uma dificuldade tremenda que qualquer Presidente de Câmara vai ter na conservação dos espaços verdes, vai ter na conservação, aliás, na exigência da limpeza desses terrenos, incluindo os municipais. Porque há aqui muitos terrenos municipais que também é um péssimo exemplo para os privados daquilo que a Câmara não faz, que era limpar os seus terrenos e que estão aí ao abandono e que trazem consequências gravíssimas. Mas não é só isso, é o problema dos consumos tremendos de áreas completamente abandonadas, onde não há uma única casa e onde estão ali os candeeiros acesos, nem sequer se liga um e apaga-se dois, e liga-se outro e apaga-se dois. Nem sequer isso. Portanto, estão ali assim, com consumos que é o município que vai pagar. Ok, David, já percebemos essa questão, vamos avançar para outra, para termos tempo de abordar o maior número de questões possível. A vossa preocupação no programa é também em referência ao setor produtivo e atividades económicas. O que é que propõe resumidamente neste ponto? Há muita coisa por fazer e houve muita coisa que não foi feita. Note-se que aquela zona industrial, aquele polo industrial de entroncamento, é mais um polo que uma zona industrial, também ela, no governo do PS, foi ao desbarato. Foi mal organizada, foi mal estruturada, mas é o que temos. Hoje, os especuladores imobiliários, donos daqueles terrenos que pagaram cêntimos por aquele terreno, continuam a ter os terrenos sem qualquer aproveitamento. E ali ao abandono também, onde tem que se tomar medidas, o município tem que tomar medidas, tem que arranjar formas e também expropriar os terrenos, porque ou então encontrar um preço justo para voltarem à Câmara e para assim distribuir. E aí sim, aí naturalmente teríamos condições para que os nossos jovens empresários, que o entroncamento, felizmente, os nossos jovens do entroncamento são de facto bastante capacitados, estão numa média nacional bastante elevada e têm condições e muitos deles já quiseram investir no entroncamento e foram obrigados a mudar assim de entroncamento e instalar empresas fora do Conselho de Entroncamento. Precisamente que há dezenas e dezenas de lotes de terrenos com áreas imensas dentro da anterior zona industrial, que agora alargada, também aí poderia haver aqui uma dinâmica da própria Câmara Municipal que poderia permitir que os nossos jovens empresários e incentivar também
a estes jovens que pudessem investir em tecnologias, em novas tecnologias e que pudessem trazer para o entroncamento valor e trabalho. Nós temos um exemplo muito próximo daqui, que é a muito nobre Vila de Constância, porque é a minha terra, uma terra com limitações enormes e que dá cartas naquilo que foi feito para a criação de postos de trabalho no seu polo industrial e zona industrial. Não é preciso inventar nada. Não é preciso inventar. E nós somos capazes de o fazer. Não temos a menor dúvida. Nós somos capazes. O entroncamento não trouxe. A única coisa que trouxe, que estes, digamos, mandados, quer do PS para o PSD, aquilo que trouxeram para o entroncamento foi os empreiteiros e foi a grande superfície. Estou a tratar concretamente e estou a falar concretamente do meu colega. Não trouxe para o entroncamento, não conseguiu captar para o entroncamento investimentos, não conseguiu captar para o entroncamento tecnologias, novas tecnologias e proporcionar o entroncamento que os nossos jovens não tivessem a necessidade que têm e não estivessem onde estão com esta desgraçada política. Portanto, com a CDU na Câmara, e nomeadamente com o David Ribeiro, a Câmara iria abrir a zona industrial à juventude, aos novos empresários, iria criar condições para que eles pudessem realmente iniciar a sua atividade empresarial no entroncamento. A questão aqui não se trata do David Ribeiro, porque o David Ribeiro não faz milagres. Nós temos uma equipe, eu faço parte de uma equipe e que tive a felicidade do meu partido sempre me ter escolhido para encabeçar a lista. Mas eu não sou a pessoa importante. Importante é esta equipe, é a dinâmica desta equipe. É o cabeça. Exatamente, sou o cabeça da lista. Dá a cara. E assumo que dou a cara pela CDU, tal e qual como também na minha vida, também porque sou comunista, dei sempre a cara noutras ocasiões. Dizer aqui que a CDU é capaz e tem força suficiente e é capaz, efetivamente, de valorizar a zona industrial do entroncamento, criando postos de trabalho e postos de trabalho que tragam valor ao entroncamento. Não é trazer só pequenas oficinas ou montar ali assim uma loja de artigos de ocasião ou coisa do género, porque isso não traz no seu discurso de apresentação também referiu que iria apoiar, seria uma intenção da CDU, apoiar as micro e pequenas empresas. Porque não as médias? Existe a designação de pequenas e médias empresas? Há aqui algum sectarismo? Não há sectarismo. Eu perguntei onde é que está a média empresa no entroncamento. Tomando em consideração aquilo que se considera em média empresa, a única média empresa que eu conheço no entroncamento, posso estar muito enganado, retirando o parque de contentores agora, se é que poderemos considerar como uma média empresa, quem nos dera a nós que as médias empresas avançassem para grandes empresas e que as pequenas empresas avançassem para médias empresas. Mas é só ladrilho, digamos, uma empresa de referência da nossa terra e que eu admiro imenso o trabalho desenvolvido ao longo destes anos e com uma crise tremenda. Eu faço uma pequena ideia, ou faço ideia dos sacrifícios que hoje, inclusivamente, esses empresários estão a passar com esta violência de impostos e mais encargos e inclusivamente da construção civil da parada. Aquilo que eu digo é o seguinte: médias empresas, de facto, na nossa terra, não temos, deveria ter sido uma grande aposta, trazer, de facto, e criar condições para que na nossa terra ficassem e se instalassem médias empresas, porque aí, naturalmente, estaríamos hoje a falar de outra maneira com os postos de trabalho. As micro e pequenas empresas têm que ser ajudadas. Não pode ser. O entroncamento é a olhos vistos, perdeu em relação aos concelhos limítrofes mais importantes, nomeadamente Torres Novas e Tomar, estamos aqui a falar nestes, podemos falar noutros, perdeu a vitalidade que tinha, a pujança que teve há 10, 12 anos no comércio local. E isto não... A Câmara não pode pensar, o Presidente da Câmara não pode pensar que isto passa à margem dele. Isto tem a ver com a iniciativa privada, isto tem a ver ali com o indivíduo que vende as calças e que vende isto e que vende aquilo. Como é que se apoia, em sua opinião, o comércio local? Temos que criar mais condições que proporcionem às pessoas que fazem o seu investimento
e que hoje são eles o sustentáculo. Note-se bem, o comércio de entroncamento é capaz de ser o maior empregador, somando-os todos, é o maior empregador do entroncamento. Mas não haver clientes, as pessoas... Mas o grande problema é o não haver clientes. Muitas vezes, isto tem a ver naturalmente com a crise em que nos meteram, com esta desgraçada troika e o problema que nos criaram. Naturalmente que qualquer cêntimo retirado de um funcionário público, num empregado, numa empresa privada, no setor público, setor empresarial do Estado, que qualquer euro retirado, naturalmente que isto vai se refletir no mercado local e vai se refletir, neste caso concreto, nas pequenas e microempresas. Mas há condições, e a prova provada que nós tínhamos razão, é que houve agora algumas iniciativas, umas ligeiras iniciativas, que traziam mais pessoas à rua, trazê-las para junto dos empresários, é proporcionarem que efetivamente possa haver ali uma lufada de ar fresco, possa ali entrar mais alguma coisa que bem necessário é. E queria aqui só dizer o seguinte, é que há medidas que podem ser tomadas e que devem ser tomadas, não passando só por aí, mas há medidas que podem e devem ser tomadas, porque o grande problema que nós hoje temos aqui no concreto é encerrar-se todos os dias se encerram essas microempresas e ninguém se preocupa em saber qual é que era o estado em que essa empresa estava, como é que ela estava a viver e como é que está a viver hoje. A questão do estacionamento deixado à superfície. Sei. Essa foi uma machadada fatal. Essa foi, digamos que, as medidas que a Câmara Municipal tomou ao penalizar a vinda de pessoas do exterior da nossa terra, do nosso concelho, ao penalizar os residentes do nosso concelho e a caça à multa, isto provocou um desastre. Hoje, alguns e bem conhecidos, saíram fora desta área para outras áreas, para não serem tão penalizados, e o resultado de hoje é que, ao saírem daqui, por essas condições que digamos, a Câmara tomou, e foi a Câmara Municipal, não tem nada a ver com ordenamento, de trânsito, penalizou e muito o comércio local. Veja-se só, consulte as pessoas que estão ali. David, vamos passar rapidamente para o tema património cultural e desporto. O que é que a CDU aqui propõe? Bem, nós, também sabido que a nossa forma e a forma com que entendemos o desporto, nós entendemos que o desporto deve ser de facto um desporto para toda a gente. E não pode ser aqui um desporto seletivo. Tem que ser desporto. E temos que, e se há alguém, e se há associações que têm essa seletividade, devem ser apoiadas. Mas deve haver um forte incentivo, um forte incentivo às outras associações, porque as associações são efetivamente a força viva da cidade. Mas o entroncamento já é rico em associações esportivas. São, exatamente, o entroncamento é rico, o problema é que é seletivo. E equipamentos, o acesso a exatamente. É muito seletivo. A sua opinião é muito seletivo. Mas para além de ser seletivo, também, vamos aqui dar um exemplo. Se eu tenho miúdo e vou pô-lo ali a aprender patinagem e a seguir quero que ele tenha um certo jeitinho e vai jogar ao Cambatins, ali no União, o que é que acontece? Se ele não tiver aquela habilidade necessária, então aquela criança nunca mais anda de patins, nem nunca mais vai jogar com patins. A mesma coisa que temos no caso, jogar futebol. O que propõe é o acesso ao desporto. O acesso, exatamente, e temos espaço. Seja só para a competição. Exatamente, fora da competição. E a Câmara tem técnicos, e nós temos técnicos na nossa terra, altamente qualificados, que estão dispostos a colaborar connosco, e certamente estarão dispostos, e tiveram sido dispostos a colaborar com o Conselho, e nunca foram convidados. Nunca foram convidados. Portanto, esse serviço seria um serviço prestado pela Câmara e não pelas coletividades que têm a sua opinião com as equipas competitivas? Não. É que há associações que não estão viradas para a competição.
E não deixam de ter umas crianças a jogar futsal, não deixam de ter umas crianças a jogar basquetebol, não deixam de ter crianças a jogar handball, não deixam... Agora, era necessário efetivamente, e quem diz crianças, isto não se trata só de crianças, nós estamos a falar hoje de pessoas da minha idade que necessitam efetivamente de ser acompanhadas em provas, o simples caminhar, o fazermos caminhadas, o andarmos de bicicleta, o aproveitarmos este espaço que o entroncamento tem e que não se criou um apoio concreto e as associações têm essas condições, podem ter essas condições, têm que ser ajudadas. David Ribeiro, não fazia sentido termos esta entrevista sem falar da luta dos ferroviários, onde o David foi um dos grandes protagonistas como dirigente sindical. Diga-me só o que é que a Câmara Municipal de Entroncamento pode fazer para que os ferroviários voltem a ter essas concessões? A questão aqui sim, isto dá para mangas. Eu lamento profundamente dizer o que é que a Câmara de Entroncamento devia ter feito e não fez. Anunciou que devia ter feito, anunciou que o faria e não fez. Mais, a Câmara Municipal de Entroncamento, ao nível dos partidos que se representam hoje, a Câmara Municipal de Entroncamento, quer seja PSD, quer seja PS, quer seja Bloco, tinham no dia 31 de julho uma reunião com o PCP na Assembleia da República e também, ou como dizem, com o CDS, e a Câmara Municipal do Entroncamento, mais uma vez, não respeitou essa situação, dizem que se perderam na cidade de Lisboa, não chegaram a tempo à Assembleia da República, dizem, e diz o Presidente, não é mais ninguém, diz o Presidente pessoalmente, dizem que enganaram-se e em vez de ir para a CDU, para o PCP, às 14 horas, então foram às 14h30 para a CDS, e assim com imensas desculpas, e veja-se bem um comunicado feito no dia 15 de julho, datado 15 de julho, só teve ordem de distribuição no dia 30 de julho e no dia 31 de julho, foi quando o facto foi distribuído nas caixas de correio. Estava o Sr. Presidente com a incumbência, com o respectivo vereador Sousa Galo e o Sr. Engenheiro Carlos Matias, deviam estar na Assembleia da República e marimbaram-se para isso. Fizeram de conta. Foi o fazer de conta. E isso eles deviam ter explicado aos ferroviários. Não é aos ferroviários, à população. Porque esse comunicado foi feito à população, os senhores que estão em casa, eu por acaso eles esqueceram-se da minha casa, não recebi. Mas esse comunicado foi os municípios que pagaram. E eles haviam de dizer agora se algum deles não tem culpa disso. E ainda não disseram. Essa resposta não foi dada. Mas muito resumidamente, para além dessas reuniões com os partidos com representação parlamentar, sim. O que é que a Câmara pode mais fazer nesta questão? Pode, uma vez que é uma questão do governo, digamos assim. Não, o grande problema é nós não, vamos lá ver, nós quando fizemos a luta dos ferroviários, nós não fomos exigir à Câmara, exigimos à Câmara que estivesse ao lado dos ferroviários. É isto que nós, mais de 33% da população de entroncamento é ferroviária ou é família de ferroviários. E o entroncamento sofre imenso com esta posição do governo. Sofre imenso, porque há menos dinheiro nos bolsos dos ferroviários. Muito menos dinheiro nos bolsos dos ferroviários com as suas lotações, com aquilo que é necessário. E esse dinheiro revertia a favor do Conselho. Agora, o Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento deve estar e deve cortar, inclusive politicamente. Note-se bem, nós estamos a falar do Sr. Presidente, que não é uma pessoa qualquer, e nem da Câmara, que é uma pessoa qualquer. É um Presidente do PSD. E que as autarquias do PSD deveriam também, sentindo que se sente hoje aqui, deveriam estar unidos e deviam sensibilizar os seus deputados. Mas o pior é que a senhora deputada Isidra Aguilcha aqui diz uma coisa e lá faz outra. E esse é que ninguém quer dizer. É isso é que ninguém quer dizer. Mesmo para os órgãos de comunicação social, eu tenho dito isto, e note-se uma coisa, nunca aparece nos jornais. O é verdade que, e justiça seja feita, na transcrição que fez dos documentos que fez chegar, sempre foi coerente com as nossas afirmações. E eu assumo toda a responsabilidade. Eu não sou o mais importante na luta dos ferroviários, também não sou. Eu sou de facto um dirigente, mas não nasci agora. Eu sou dirigente desde 1980, nunca tendo sido um dirigente de tempo inteiro no sindicato,
dei sempre o meu contributo. David Ribeiro, já percebemos, temos que avançar rapidamente Vamos embora. ao final e tenho aqui duas questões que eu queria colocar a todos. Em sua opinião e rapidamente, o que falta fazer ou está mal na cidade? Duas ou três questões. Olha, eu dizia já o seguinte, olha, o Parque do Grito precisa, ou para onde foi uma grande fatia de investimento, do nosso Conselho, é necessário ali resolver um problema, porque nós podemos ter uma área de lazer. Começou mal, aquela questão da barragem, aquela questão depois de quem utiliza a barragem, que são os pescadores, que estão ali, não fez sentido. Chamaram os pescadores disseram como é que eles é que sabem, eles é que andam aí por todo o país, disseram como é que deviam ser as medidas, a distância que havia, chamaram-nos, tiveram o bom senso de chamar, mas também tiveram o mau senso de dizer, pois, está bem, mas vocês não percebem nada disto, porque a gente é que manda, a gente é que quer, a gente é que faz. Depois, falta-nos lá um parque de merendas, falta lá o grelhador, falta lá, essa parte falta lá. Mas essa não é a nossa prioridade. A prioridade, naturalmente, não passava pelo Parque do Grito, tendo em consideração os escassos recursos financeiros que tínhamos. O senhor, veja bem, a tragédia com que está há mais de 35 anos que não há um tostão de investimento nos nossos bairros, a não ser a cooperativa, e por grande pressão dos dirigentes da cooperativa, que ao longo de anos se bateram galhardamente para que efetivamente houvesse uma intervenção na cooperativa. Essa foi feita, mas o Casal da Galharda está uma vergonha, é uma vergonha aquilo que lá está. Áreas verdes enormes, com parques infantis que foram arrancados. Fizemos um levantamento, a Junta de Freguesia fez um levantamento da minha pessoa, como secretário, fiz um levantamento, e também para o meu partido, fiz um levantamento ao nível de entrocamento de todas as áreas verdes. E vou dizer que foi-nos prometido há 8 anos, por esta Câmara, que efetivamente iriam tratar dos parques verdes e que isto obedecia a projetos de arquitetura e financiamento. 8 anos. E 8 anos depois, nem um cêntimo. Estão abandonados com estas ondas de calor que houve. Os nossos velhinhos são pessoas que há 35 anos tinham 30 ou 40 anos e hoje têm 75 anos e têm 80. Isto são milhares que lá vivem, centenas, são muitas centenas, é mais de 1 milhar de pessoas dessa cidade que têm à sua porta jardins, áreas muito bem concebidas e que estão completamente abandonadas, completamente degradadas. Portanto, isto é assim, está no interior, não faz mal, isto não se vê. O que se vê é a bordura, é andando à volta. David Ribeiro, temos 2 minutos. Força. Vamos para a última questão. Ok. Qual é que seria a primeira medida que tomaria caso fosse eleito Presidente? Bem, naturalmente que a primeira medida, se for Presidente do entrocamento, teria que me rodear de um conjunto de informações mais no concreto para ver efetivamente quais são as condições financeiras da nossa autarquia. Isto tudo leva a crer, aliás, a nossa autarquia também foi uma daquelas que se endividou e que correu atrás do prejuízo, andou por aí, fez aquilo que se entendeu, estes políticos, quer do PSD, quer do CDS, ao longo deste tempo fizeram aquilo que fizeram e é necessário saber como é que estamos em termos financeiros da nossa autarquia. E depois há uma coisa que nós temos que fazer. E esta forma de acudir às pessoas que estão hoje desempregadas, que têm fome, esta caridadezinha não resulta. Nós temos que criar condições dentro do nosso Conselho para ajudar as pessoas de outra maneira e mais, criar incentivos de emprego. E a Câmara tem essa obrigação, e eu, naturalmente, sendo Presidente, sentia-me nessa obrigação de encontrar formas de criar emprego para os nossos jovens, mas também para famílias que estão hoje abandonadas. Estão entregues à caridadezinha, mas a caridadezinha não chega para todos. David Ribeiro, continuávamos aqui durante mais algum tempo. Muito obrigado, temos de terminar. Muito obrigado por nos ter recebido. Desejo boa sorte. Obrigado também. Obrigado. Muito obrigado.